relatório da ONU hoje coloca o Brasil como quarto país com maior desigualdade na América Latina. Em que pese termos progredido de maneira bastante sensível, significativa, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000 até presentemente, do ponto de vista da diminuição do coeficiente de desigualdade, que estava superior a 0,60, nos colocando entre os 3 países mais desiguais do mundo, nos anos 90, por exemplo. Mas desde 2001, 2002, viemos com um coeficiente Gini que foi diminuindo do patamar de 0,59, lá por volta de 2001 e 2002, para, no ano passado, algo como 0,51, 52. E isso nos coloca ainda dentre as nações com maior desigualdade, mesmo que tenhamos conseguido diminuir a pobreza absoluta em ritmo bastante acentuado, através de inúmeros programas de inclusão social, como o programa Bolsa Família e o Bolsa Verde e programas de inclusão os mais diversos, a expansão do microcrédito e assim por diante, a realização da reforma agrária, maior atenção em diversas regiões e municípios com a população de rua, mas mesmo assim nós estamos ainda muito distantes de resolver o problema de alcançarmos uma condição de sociedade onde efetivamente haja maior justiça, maior igualdade e muito menor grau de violência em nossa cidade. Tendo em conta estes aspectos, eu gostaria hoje de ler duas manifestações, de um lado do povo da rua e segundo a declaração do Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas. Assinalo que um dos mais recentes relatórios sobre o desenvolvimento humano da ONU indica que o Brasil está em 84º lugar, com um índice de desenvolvimento humano, segundo o relatório de 2011, de 0,718, uma expectativa de vida de 73 anos e meio, o número médio de anos na escola da ordem de 7,2, anos esperados de escolaridade em média de 13,8, um produto nacional bruto per capita de 10.162 dólares, um coeficiente Gini per capita menos o índice de desenvolvimento humano, como -7, e o índice de Non-Income HDI, que é um índice de desenvolvimento humano sem considerar a renda, de 0,748. Se assim, eu gostaria hoje de poder dar aqui a voz àquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de transmitir a sua voz aos governantes, inclusive a nós,
representantes do povo no Congresso Nacional. Leio do pequeno jornal de notícias do Povo da Rua, O Trecheiro, o seguinte relato, escrito por Alderon Costa. Domingo, dia 19 de agosto de 2012, as luzes da cidade já estavam acesas e, aos poucos, o Vale do Anhangabaú começou a ganhar vida. A movimentação de pessoas que chegavam para participar do ato em memória às vítimas do massacre da Sé era grande. A banda do coletivo Ocupa Samba deu brilho e ritmo à concentração. Contra a higienização, Kassab é um vacilão, referência à retirada dos pertences e aos jatos de água atirados frequentemente nas pessoas em situação de rua. A partir de 2010, o dia 19 de agosto passou a ser o Dia Nacional de Luta da população em situação de rua. Houve atos e atividades em Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Fortaleza e Brasília. Em São Paulo, para lembrar os 8 anos do massacre da Sé, o Movimento Nacional da População de Rua, em conjunto com organizações e movimentos sociais, preparou diversas atividades para cobrar punição dos responsáveis das mortes, para denunciar as atuais violações, incluindo os assassinatos e a falta de políticas efetivas para as pessoas em situação de rua. Dentro das atividades do dia 19, aconteceu essa concentração no Vale do Anhangabaú e, em seguida, uma caminhada até a Praça da Sé, onde houve um ato em memória das vítimas do massacre da Sé. Anderson Lopes Miranda, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua em São Paulo, denunciou o aumento da violência contra as pessoas que estão em situação de rua e afirmou que a população de rua não é caso de polícia, e sim de políticas públicas. Habitação, saúde, trabalho, educação e assistência social são os caminhos para começar a resolver o problema de quem está na rua, afirmou Anderson Lopes. Já Renato Ribeiro Sena avaliou que a população de rua é tratada com ações violentas e paliativas. Vamos pulando como um macaco, de galho em galho, de um albergue para outro, e não existe uma política de fato que resolva o nosso problema. Eduardo Ferreira de Paula, da Coordenação Nacional dos Catadores de Material Reciclável, participou de um ato manifestando solidariedade e afirmou que grande parte dos catadores ainda está em situação de rua e eles também estão defendendo um plano nacional de resíduos sólidos com a participação dos catadores. Kelly Cristina Pérez, que participa pela segunda vez do dia de luta, representa a parcela crescente da população de rua, as mulheres, e afirmou que a importância da alternativa de saída de rua. A rua me deu a oportunidade de arrumar um emprego, de mostrar para a sociedade que tem muita gente na rua que precisa apenas de uma porta aberta, declarou Kelly. Logo após o ato, o Movimento Nacional da População de Rua montou um acampamento por meio da Praça da Sé, com mais de 30 barracos. Com elas, já montadas, aconteceu um encontro cultural com danças, teatro e música. Nina Laurindo, do Núcleo de Direitos Humanos do Fórum Permanente de São Paulo, avaliou de forma positiva o acampamento. Ele deu mais visibilidade, possibilitou uma convivência e, principalmente, mostrou que a população de rua pode se organizar. Carolina Ferro, do Centro de Direitos Humanos da Gaspar Garcia, passou a noite no acampamento e também avaliou positivamente. A experiência de dormir na praça foi bem interessante, mas acho que faltou aproveitar mais o tempo para discutir a proposta de estarmos aqui. No dia 20, segunda-feira, após recolher as barracas e tomar um café, reforçado na quadra dos bancários de São Paulo, o Movimento Nacional da População de Rua organizou uma passeata para chamar a atenção da sociedade e dos gestores públicos para a questão da falta de políticas para a população de rua. A caminhada saiu da Praça da Sé, passou pelo Largo São Bento, seguiu para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde aconteceu um encontro com candidatos à prefeitura. Todos os candidatos foram convidados
mas estiveram presentes apenas Carlos Gianazzi, do PSOL, Soninha Francini, do PPS e Fernando Haddad, do PT. Após o debate, os 3 candidatos assinaram o termo de compromisso baseado nas leis e propostas do Movimento Nacional da População de Rua. Entre as prioridades apresentadas pelo movimento constam a reformulação da Guarda Civil Metropolitana no trato com as pessoas em situação de rua, o orçamento específico para os moradores em situação de rua, o incentivo a programas de geração de renda e portas de saída, projetos de moradia permanente, políticas nas áreas de saúde, educação e cultura, entre outros. O documento com todas as reivindicações está no site www.rederua.org.br. E o termo de compromisso assinado pelos candidatos Fernando Haddad, do PT, Carlos Gianazzi, do PSOL, e Soninha Francini, do PPS, diz o seguinte: como candidato ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo, assumo o compromisso de promover uma política pública para as pessoas em situação de rua, levando em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, a Lei Municipal 12.316 de 97 e o Decreto Municipal 40.23201 e a experiência do movimento da população de rua e das organizações sociais. Quero ainda, senhora presidenta, agora passar a leitura do segundo documento de pessoas que hoje estão, muitas vezes, em condições ainda de marginalidade e de não alcançar direitos plenos à cidadania. Me refiro ao documento do Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas, por terra, território e dignidade, nos seguintes termos: após séculos de opressão e resistência, as massas camponesas oprimidas e exploradas, numa demonstração de capacidade de articulação, unidade política e construção de uma proposta nacional, se reuniram no primeiro Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas sob o caráter da reforma agrária no ano de 1961 em Belo Horizonte. Já nesse primeiro congresso, os povos do campo, assumindo o papel de sujeitos políticos, apontavam a centralidade da terra como espaço de vida, de produção e identidade sociocultural. Essa unidade e força política levaram o governo de João Goulart a incorporar a reforma agrária como parte de suas reformas de base, contrariando os interesses das elites e transformando-se num dos elementos que levou ao golpe de 1964. Os governos golpistas perseguiram, torturaram, aprisionaram e assassinaram lideranças, mas não destruíram o sonho nem as lutas camponesas por um pedaço de chão. Após décadas de resistência e denúncias da opressão, as mobilizações e lutas sociais criaram condições para a retomada e ampliação da organização camponesa, fazendo emergir uma diversidade de sujeitos e pautas, junto com a luta pela reforma agrária, pela terra, por território, vem afirmando sujeitos como sem terra, quilombolas, indígenas, extrativistas, pescadores artesanais, quebradeiras, comunidades tradicionais, agricultores familiares camponeses, trabalhadores e trabalhadoras rurais e demais povos do campo, das águas e das florestas. Neste processo de constituição de sujeitos políticos, afirmam-se as mulheres e a juventude na luta contra a cultura patriarcal, pela visibilidade e igualdade de direitos e dignidade no campo. Em nova demonstração de capacidade de articulação e unidade política, nós, homens e mulheres de todas as idades, nos reunimos 51 anos depois em Brasília, no Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, povos do campo, das águas e das florestas, tendo como centralidade a luta de classes em torno da terra, atualmente expressa na luta por reforma agrária, terra, território e dignidade. Nós estamos construindo a unidade em resposta aos desafios da desigualdade na distribuição da terra. Como nos anos 60, esta desigualdade se mantém inalterada, havendo um aprofundamento dos riscos econômicos, sociais, culturais e ambientais, em consequência da especialização primária da economia. Senador.
Pois não. Suplicy, o senhor queria ali pedir desculpas por ter interrompido uma apresentação tão relevante do ponto de vista social, para dizer, porque aqui são representantes do seu estado, de São Paulo. E fiz a interrupção porque saberia que o senhor ficaria satisfeito de saudar os alunos do Colégio Montessori, do ensino fundamental e médio, de Arthur Nogueira, São Paulo. Então, estão bem-vindos, senador Suplicy, o senhor é de São Paulo, um grande senador do estado de São Paulo, então, por isso, tomei a liberdade de fazer a interrupção do seu pronunciamento para a saudação aos jovens alunos que nos visitam. Quero dar a boa-vinda às professoras e alunos e alunas da Escola Montessori. Salvo engano, no ano passado, ou alguns meses atrás, tivemos um encontro ali na Praça Patriarca, onde estava aquele morador de rua que resolveu montar a bicicloteca. E então nós conversamos a respeito e eu, inclusive, reafirmo o que disse na ocasião de poder novamente fazer uma visita à Escola Montessori e dialogar com vocês. Então, agradeço muito, sejam muito bem-vindas. Estou lendo nesse instante aqui um documento pois 51 anos depois do primeiro encontro de trabalhadores rurais, novamente se encontraram e lançaram este manifesto que me parece bastante relevante e vou continuar a leitura. Nós estamos construindo a unidade em resposta aos desafios da desigualdade na distribuição da renda. Como nos anos 60, esta desigualdade se mantém inalterada, havendo um aprofundamento de riscos econômicos, sociais e culturais e ambientais em consequência da especialização primária da economia. Ressalto que, enquanto que o coeficiente Gini de desigualdade tem pouco a pouco diminuído, o coeficiente da estrutura fundiária no Brasil ainda se encontra acima de 0,80, portanto, com muita desigualdade. Prosseguindo, a primeira década do século XXI revela um projeto de remontagem da modernização conservadora da agricultura iniciada pelos militares, interrompida nos anos 90 e retomada como um projeto de expansão primária para o setor externo nos últimos 12 anos, sob a denominação do agronegócio que se configura como nosso inimigo comum, é o que diz o documento. Este projeto, na sua essência, produz desigualdades nas relações fundiárias e sociais no meio rural, aprofunda a dependência externa e realiza uma exploração ultrapredatória da natureza. Seus protagonistas são o capital financeiro, as grandes cadeias de produção e comercialização de commodities de escala mundial, o latifúndio e o Estado brasileiro nas suas funções financiadoras, inclusive destinando recursos públicos para grandes projetos de obras de infraestrutura e desreguladora da terra. O projeto capitalista em curso no Brasil persegue a acumulação de capital especializado no setor primário, promovendo superexploração agropecuária, hidrelétrica, mineral e petroleira. Esta superexploração, em nome da necessidade de equilibrar as transações externas, serve aos interesses e domínio do capital estrangeiro no campo através das transnacionais do agro e hidronegócio. Este projeto provoca o esmagamento e a desterritorialização dos trabalhadores e trabalhadoras dos povos do campo, das águas e das florestas. Suas consequências sociais e ambientais são a não realização da reforma agrária, a não demarcação e reconhecimento de territórios indígenas e quilombolas, o aumento da violência, a violação dos territórios dos pescadores e povos da floresta, a fragilização da agricultura familiar e camponesa, sujeição dos trabalhadores e consumidores a alimentos contaminados e ao convívio com a degradação ambiental. Há ainda consequências socioculturais como a masculinização e o envelhecimento do campo pela ausência de oportunidades para a juventude e as mulheres, resultando na não reprodução social do campesinato. Estas consequências foram agravadas pela ausência, falta de adequação ao caráter assistencialista e emergencial de políticas públicas. Estas políticas contribuíram para o processo de desigualdade social entre o campo e a cidade,
o esvaziamento do meio rural e o aumento da vulnerabilidade dos sujeitos do campo, das águas e das florestas. Em vez de promover a igualdade, a dignidade e as políticas e ações do Estado, muitas vezes retiram direitos e promovem a violência no campo. Mesmo gerando conflitos e sendo inimigo dos povos, o Estado brasileiro, nas suas esferas de executivo, judiciário e legislativo, historicamente, vem investindo no fortalecimento do modelo de desenvolvimento concentrador, excludente e desagregador. Senhora Presidenta, eu vou pedir para ser transcrito na íntegra, mas apenas porque o documento é longo e assinado por, acho que quase 30 entidades, inclusive a Associação das Casas Familiares Rurais das Mulheres do Brasil, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal, Articulação Nacional Agroecologia, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, das Mulheres Camponesas, dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a Via Campesina Brasil, mas eles ressaltam que a reforma agrária como política essencial de desenvolvimento justo, popular e solidário e sustentável pressupõe mudança na estrutura fundiária, democratização do acesso à terra, respeito aos territórios e garantia de reprodução social dos povos do campo, das águas e das florestas, é muito importante. Mas há aqui 10 itens de afirmação e mais 11 itens de comprometimento, e eu peço a gentileza de ser considerada na íntegra a minha leitura de ambos os documentos, e ressalto, senhora Presidenta, que dentre os instrumentos de política econômica que certamente contribuirão para tornar o Brasil mais justo, mais equitativo, está a instituição para valer da renda básica de cidadania para os 191 e quase meio milhões de brasileiros e brasileiras, conforme previsto para ser instituído na Lei 10.835 de 2004, e eu quero, então, aqui reafirmar a minha disposição, tanto de bem explicar a proposição à Coordenação Nacional da População de Rua, como para todos que assinaram o documento do Encontro Nacional Unitário de Trabalhadores e Trabalhadoras, Povos do Campo, das Águas e das Florestas. Muito obrigado.